Paz, irmãos, bom dia! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim. E vocês estão firmes e fortes? Claro, sempre, né? Firmes e fortes, eu estou tentando organizar aqui para poder começar com vocês. Vou colocar aqui a câmera. Vocês estão enxergando bem? Estão vendo direitinho? É que hoje eu estou com aquela câmera aqui. Está tudo bem? Estão ouvindo bem? Estou me virando hoje aqui nos 30. Estou sem o meu ajudador, o pastor Adriano. Está lá em Juazeiro e hoje eu estou aqui, mas eu creio que está tudo bem. Estou conseguindo acompanhar direitinho. Deixa eu ver se eu ajusto bem melhor aqui, né? Para fazer uma posição melhor. Tá tudo bem? Dorinha, seja muito bem-vinda. Gente, vocês são bênçãos demais. Dora, graça e paz. Que o Senhor Jesus acrescente a alegria do Senhor ao nosso dia. Nós já temos a alegria, nós já temos o fruto do Espírito, né? Que é a alegria. E agora que eu estou observando que estou sem o brinco e eu vou colocar o brinquinho aqui. Mas e aí, vamos fazer a nossa leitura? Hoje nós vamos orar, né? Fazer uma oração e começar com a nossa oração. Mas já agradeceu ao Senhor hoje? Você já rendeu graças ao Senhor por tudo que Ele fez? Pastor Adriano, bom dia. Meu marido, seja bem-vindo, viu? Você já se alegrou hoje? Você já rendeu graças? Você já disse muito obrigado ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, que ainda vai fazer. Queridos, eu faço que nem Paulo, quando eu me lembro da grandeza, da bondade de Deus, eu me jogo no chão, eu me rendo para dizer a Ele muito obrigada. Eu me coloco de joelhos para dizer, Senhor, só Tu és tão poderoso e o tamanho da bondade de Deus para conosco. Sejam bem-vindos, irmão Sérgio, Alberto, vocês são bênção e nós vamos agora fazer a nossa leitura. Primeiro vamos orar? Orar pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender as Escrituras, porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito, muito, muito importante. Que Ele nos ajude a colocar em prática essa palavra, o que a gente sabe, o que a gente aprende. Porque o que vai mudar a nossa vida não é o que a gente sabe da Bíblia, é o que a gente pratica. Não é verdade, irmão Alberto? Então, quando nós dizemos, eu já sei da Bíblia, eu já sei desse versículo, eu já sei disso. Mas a grande pergunta não é se a gente já sabe, está praticando? Já praticou? Como você vai fazer isso? Então, a nossa oração é, Senhor, nos ajuda a praticar. Senhor, nos ajuda a sair do campo do saber e ir para o fazer, o praticar, o executar. Então, vamos orar. Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu te adoro. Eu te agradeço. Eu celebro este dia. Eu te rendo graças por tua bondade, por tua fidelidade, por tua grandeza, Senhor. Meu Deus, não há outro Deus, não há outro igual a ti. Nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, eterno e todo-poderoso, Deus vivo e verdadeiro, que trabalha em favor daqueles que por Ele esperam. Por isso eu te rendo graças, eu digo muito obrigada. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude através do teu poder, que é o Espírito Santo, a nos ajudar a colocar em prática o que nós aprendemos da tua palavra. Nos ajude também revelando essas verdades para que tenhamos essa convicção dentro de nós, não apenas da letra do Logos, mas do rema, daquilo que se revela dentro de nós. E eu te agradeço porque nós teremos uma vida transformada a cada dia através da prática da tua palavra, Senhor. Muito obrigada no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Então, hoje nós estamos no dia 20 de outubro já, né? Nós estamos avançando
para o final do ano. Olha que coisa poderosa. Sabe, quando começamos esses dias aí, nós começamos esse devocional no propósito de ler o Novo Testamento inteiro até dezembro. E aqui nós estamos já chegando no fim, né? Na reta final, nós estamos em outubro. E segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele continua falando conosco hoje no capítulo 2. Vamos lá para o capítulo 2. Nós vimos que ontem Paulo falou, não é isso, gente? Nós estamos no capítulo 2 mesmo? Cadê o pastor Adriano para me ajudar? Deixa eu ver se ele já colocou a referência aqui, que é para eu fixar, né? Vocês estão acompanhando, eu tô certa, gente, que às vezes eu tô sozinha e eu não consigo me lembrar. Mas vocês que estão acompanhando a leitura juntamente comigo, é isso mesmo? Cadê a Vitória? Vitória que sempre tá dizendo, Natália, isso aqui, Natália, aquilo ali. E aí, vocês que estão acompanhando a leitura comigo, porque eu acompanho no plano que tá no meu celular que eu tô gravando. Então, às vezes eu me perco. Às vezes eu anoto também aqui, ó. Hoje é a leitura, tá. Hoje é o capítulo 2 e lembra que esse queira para o povo não ficar desesperado, porque antes de acontecer... Ah, tá. A pastor Adriana colocou aqui, ó. Graças a Deus. Hoje é 2 Tessalonicenses, nós estamos realmente no capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2 diz assim: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar e nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a apostasia e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que lhes falei tudo isso quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Os fiéis devem permanecer firmes. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito Santo, que os torna santos e pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes ensinamos, que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta.
que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que lhes amou, que nos amou, e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Amém! Que coisa maravilhosa! Olha só, então ele apresentou no capítulo 1, ontem no final, e aqui ele dá continuidade. Vamos esclarecer algumas coisas. Amém? Vamos esclarecer algumas coisas. Eu acho que para nós aqui, vocês que estão acompanhando, vocês também não têm dúvida quanto a isso, né? Nós já sabemos a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou você ainda tem medo do Apocalipse? Como é? Você ainda tem medo do Apocalipse? Você ainda acha que aquilo ali é para você? Então, existem vertentes de crentes, de pensamento, de estudiosos. Existe alguma linha teológica que diz que a igreja, os salvos, o povo que aceitou Jesus, os crentes, vão passar por aquela agonia, aquela tribulação, que está escrita lá no Apocalipse, e existe uma outra vertente, um outro grupo de cristãos estudiosos que olham para as escrituras e que entendem, não, as pessoas salvas, os crentes, não vão passar por aquela tribulação, porque a tribulação e a grande tribulação são juízo para com os que não creram em Jesus. E os que creram, ele salva antes, ele arrebata, ele tira daqui da terra, porque aqui diz assim: aqueles irmãos de Tessalônica tinham recebido uma carta de alguém que tinha assinado, dizendo que era Paulo que tinha mandado, uma carta supostamente enviada por Paulo, dizendo que o dia do Senhor, o dia do julgamento já tinha começado. E aí você sabe que uma mentira no meio do povo de Deus, uma heresia, uma falsa doutrina, uma doutrina errada, ela causa desastre no meio da igreja. E o que foi que aconteceu? Porque essa carta chegou e algumas pessoas ficaram sabendo desse instrumento, dizendo que o dia do Senhor, o julgamento já tinha começado, né? Já estavam vivendo o período do fim. Algumas pessoas viveram desordenadamente, não queriam mais trabalhar, estavam se intrometendo na vida dos outros, e Paulo escreve corrigindo essas coisas, como eu já falei. Essa é a segunda carta que ele manda. A primeira era dizendo que, gente, tudo bem, isso não é verdade. E aqui ele reforça, porque havia um ensino errado naquela igreja. Alguém estava se intrometendo na vida daquele povo, dizendo que o dia do Senhor, o dia do julgamento já tinha chegado. Olha só que absurdo. Aí Paulo deixa bem claro, ele diz no 2, ó, não se deixem abalar e nem se assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já chegou. Esse dia do Senhor que ele está falando era o julgamento das nações. É quando Jesus vem estabelecer o seu reino milenar. Você sabe que são dois anos que nós estamos aguardando, né? Mas, ó, não acreditem neles, nem mesmo afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta de nós. Não acreditem. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia, o dia do Senhor, o dia do julgamento das nações, o dia que Jesus vai vir pisar na terra, ele não virá até que surja a apostasia e que seja revelado o homem da perversidade, aquele que traz destruição. O que é essa tal da apostasia? Essa palavra apostasia sempre foi usada como se referindo a alguém que apostata da fé. É que a palavra apostasia, eu estava fazendo uns estudos aqui, uma pesquisa, e ela, na verdade, ela significa essa separação, né? Um tempo de separação, essa separação é o arrebatamento. Então, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia que Jesus vai vir para começar a estabelecer o milenar aqui na terra, não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento e depois seja revelado o anticristo, o homem da perversidade. Então, ele está dizendo aqui, primeiro virá a apostasia. Aí tem muita gente que pensa que é o esfriamento, porque muita gente vai abandonar. Primeiro, ele vai tirar daqui, né?
Então, e depois ele vai levar, ou aí depois que ele tirar a igreja, quem é que detém o anticristo hoje? Quem é que detém o homem da perversidade? Quem é que detém que seja manifesto esse homem da perversidade? Ele é usado por o próprio Satanás, ele é a personificação do Satanás e ele vai fazer os planos do diabo aqui na terra. Né? A Bíblia deixa claríssimo isso, ela não traz engano, as pessoas só ficam sem saber disso se não leem, mas quem lê sabe que isso está escrito e é verdade. Né? Então ele vem para realizar os planos de Satanás e ele vai atrair as pessoas que não quiseram a verdade. Ele diz assim, ó, ele executará, ele exaltará ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama Deus e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então, essa pessoa vai querer a adoração para ele, o culto vai ser para ele. Quem não adorar ele vai ser perseguido. Aí você entende quando vai ter aquelas perseguições, aquela situação que está escrita lá no Apocalipse, que as pessoas vão ter dinheiro, mas não vão poder comprar comida, vão ter que se esconder, vão estar fugindo. Aí é onde surge, que falava muito da história do chip. Que mesmo tendo dinheiro e tal, aí eles vão querer que seja adorado ele mesmo. Aí muitos dos judeus que estão, que não se curvam a nenhum outro Deus, a só ao Deus verdadeiro, eles serão muito perseguidos. E quem se converter durante a tribulação vai estar sendo também muito perseguido, ou talvez seja morto, sei lá. Sei que muita coisa vai estar acontecendo. Aqui diz assim, ó, sabe quem o detém? Ele diz assim, e vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando chegar a sua hora. Então, significa que a hora dele ainda não chegou? Você concorda que o anticristo, o espírito do anticristo já está em ação aqui na terra, ele fala. Mas ele mesmo, esse homem da perversidade, que vai ser usado pelo próprio Satanás para fazer os planos de Satanás, ele ainda não se revelou, porque quem o detém? Quem é que o detém? Quem o detém é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. Então, quando a igreja for tirada, quando a igreja for revelada, ou for arrebatada, ele se revelará e ele se manifestará, porque Deus vai dizer, pronto, é o tempo dele se manifestar. Eu tirei o povo, eu tirei o Espírito Santo, o poder de Deus, que não deixava ele se manifestar, porque aqui, quem é que tempera o mundo com sal e não deixa ele se perder? Somos eu e você como igreja, que tem autoridade sobre o próprio diabo. E nós dizemos, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, nós ordenamos que você bata em retirada. Em nome de Jesus, seja anulado todos os seus planos. É Ele, é o poder de Deus que atua em mim e em você, que impede que Ele seja revelado, porque não é o tempo dele ainda. Mas quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for levantada, levada daqui, ele vai poder se manifestar livremente, porque o Espírito Santo que habita em mim e em você já não estará aqui. Ele vai dizer assim, ó, ele só pode ser revelado quando chegar a hora, pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Vocês conseguem ver? Sejam bem-vindas, meninas. A Vitória e a Beth chegaram. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos falando do capítulo 2, de quando o anticristo se manifestará, ele será revelado, mas primeiro a igreja já foi levada. Primeiro já houve o arrebatamento. Nós falamos aqui, sem que primeiro seja, aqui diz, na sua Bíblia você pode ler, diz, sem que primeiro seja revelada. Ele disse, irmãos, não fica preocupado se o dia do Senhor já chegou. Esse dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro duas coisas aconteçam. Seja feita o arrebatamento, que aí está escrito apostasia,
E nós enfatizamos que essa palavra, quando nós vamos estudar no original, ela tem a ideia de separação mesmo. Então é como se fosse uma separação para Deus, né? Algumas pessoas dizem que não, que aí essa palavra apostasia, ela sempre foi mencionada como se fosse uma separação de Deus. As pessoas vão deixar de acreditar em Deus, mas de acordo com toda a Bíblia, com o Evangelho, com todos os outros textos da Bíblia, sempre fala que o arrebatamento ele vai acontecer antes de o anticristo se manifestar, certo? Então, aqui nós estamos vendo isso, você pode pesquisar, você pode entender e pode ver que tem outras vertentes de pensamento, você pode ler e buscar revelação da parte de Deus de que esse texto pode estar se referindo quando a palavra apostasia é citada aqui, ela vem trazendo essa ideia de que haverá uma separação, né? Deus levará um povo que ou aqueles que aceitaram Jesus, os que creram, porque aqui ele diz assim: então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Está escrito aí que são falsas? Está escrito aí que são falsas maravilhas? Olha, o pastor Adriano estava dizendo que tem falsos mestres que continuam enganando, ensinando essas heresias. E é verdade. Tem gente que fica marcando aí a data. Olha, diz que o mundo vai se acabar tal dia. Era isso que o povo espalhava. O mundo vai se acabar tal dia. Diz que o mundo vai acontecer o evento tal, no dia tal. E sabe, esses ensinos, eles fizeram com que muita gente na igreja aqui em Tessalônica vivesse de modo desordenado. E eles não queriam mais fazer nada, não queriam mais fazer projeto, não queriam... E Paulo orienta, vocês vão ver amanhã no capítulo 5, ou no capítulo 3, que ele vai dizer que o povo estava vivendo desordenadamente, e isso era muito sério, né? Então, esses ensinos errados, eles trazem muitos problemas para a gente, muitos problemas para a igreja. E é por isso que a gente precisa saber a verdade. Então, o que é que esse homem vai fazer? Ele vai fazer falsas maravilhas e as pessoas vão dizer: uau, esse é o cara. Ele será um homem, gente, um líder. Só que ele será a personificação do próprio diabo. Ele vai se manifestar para realizar o trabalho do Satanás. Está escrito aqui, não tá? E com todo tipo de mentira perversa, ele vai enganar os que estão caminhando para a destruição, pois o que? Se recusam a amar e aceitar a verdade que o salvaria. Qual é essa verdade que o salvaria? O Senhor Jesus. As pessoas que se recusam a amar e aceitar o Senhor Jesus, elas serão o alvo, elas serão enganadas pelo anticristo, por esse homem que vai fazer coisas tão maravilhosas que as pessoas preferem amar um homem enviado por Deus do que amar o próprio Deus que veio se manifestar. Quando Jesus estava pregando aqui, quando Jesus estava na terra, no seu ministério terreno, ele diz assim, estava falando para os judeus, né? Ele estava dizendo: olha, eu vim falar de Deus, eu vim falar da vontade do Pai, eu vim salvar vocês e vocês não aceitam. Mas quando se outro viesse no meu lugar e falasse as coisas do jeito que ele quer, vocês acreditariam. Vocês aceitarão. Outros virão dizendo no nome deles mesmos e não no nome de Deus e vocês vão aceitar. Por quê? Porque o que está em vocês se identifica com o que está nele. Então, olha só. Deus desceu do céu na pessoa de Jesus para salvar um povo, para pregar, para salvar a humanidade. Fala que pode fazer isso, que pode fazer a salvação, que pode trazer eles, que perdoa os pecados e eles não querem. Não quiseram, mataram Jesus. Mas quando esse homem aqui se manifestar, o homem da perversidade, que vai fazer falsas maravilhas, ele terá poderes e fará coisas extraordinárias, mas tudo é falso, eles vão acreditar. Por quê? Porque eles se recusaram a aceitar a verdade. Então eles serão levados pelo engano. Quem não aceita a verdade
virar alvo da mentira. Quem não aceita a verdade de Deus que ele está enviando vai virar o quê? É alvo do que está na mentira. Então, todas as vezes que nós não amamos a verdade, não aceitamos a verdade, nós viramos o quê? Nós viramos alvo da mentira. Portanto, no 11 ele diz, portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Está escrito assim? Aí na sua Bíblia? Está escrito que Deus vai deixar que esse povo seja arrastado por essas mentiras do anticristo, porque eles decidiram e rejeitaram, eles decidiram não querer, não aceitar a verdade que Deus estava dando para salvá-los. A verdade que os salvaria, eles rejeitaram. Não quiseram Jesus. Não quiseram a proposta de Deus. Então, eles serão agora enganados pelas mentiras. Então, eles serão condenados. Olha o 12. Então, serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Amém? Então, o que vai acontecer? Aí ele diz, e nós? O que nós vamos fazer? Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, porque continuam firmes, acreditando na verdade, seguindo a verdade, né? Acompanhando a verdade. E ele diz, Deus nos escolheu para nos receber, para nos salvar. E por meio do Espírito Santo que ele colocou em nós, para nos tornar santos e pela fé também na verdade, porque nós acreditamos na verdade. Amém, gente? A verdade é o quê? O que é a verdade, Natália? Eu vou lançar essa pergunta para vocês que estão aqui, para vocês interagirem comigo. O que é a verdade? Você sabe me responder? Você consegue? O que é a verdade? Quem sabe? Responde aqui para mim. Gente, o que é a verdade? Quem sabe? Vamos lá? Quem consegue responder? O que é a verdade? Cadê vocês? Tem alguém aí? Tô buscando interagir com vocês. Ah, glória a Deus, o irmão Alberto apareceu aqui dizendo, olha, a verdade é Jesus. Isso mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. Quando Jesus estava lá no capítulo 17 de João dizendo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, porque a palavra é Jesus. Então, a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Então, significa que quem não crê no que está na palavra, está na mentira, não é? Então, a gente hoje tem um problema de verdade, né? Tudo história é fake news, todo mundo diz que é fake news para lá, fake news para cá. Mas hoje nós não temos problema com fake news na verdade, na palavra. A palavra é a verdade. O que Deus falou é a verdade, Jesus é a verdade. Então, para nós, nós temos como é que eu posso dizer? Uma segurança de que estamos na verdade. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que é imutável, ela é Jesus. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a verdade. Então, o resto é mentira. Então, aquilo que é de homem não é verdade, né? O que é dos homens, o que os homens inventaram, o que os homens dizem, o que os homens querem fazer, ela é só uma suposição de homens. Mas a verdade é eterna e está aqui. Ele disse, olha, eles serão condenados porque decidiram não amar e não aceitar a verdade que os salvaria. Isso mesmo. Muito bem, Dorinha, tenha um excelente dia, viu? Que você possa ser ricamente edificada nessa manhã e você possa ir trabalhar. Então, nós estamos concluindo aqui, né, que a verdade é Jesus. Isso mesmo. Aqui diz assim, ó, deixa eu voltar aqui, vou ver o comentário
Diz: estamos vivendo a dispensação da graça e nessa dispensação nós temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade. Cadê? Qual é, pastor? Cadê ele? E a responsabilidade nessa dispensação, sabe qual é? A sã doutrina de Cristo, a sã doutrina do que Jesus Cristo pregou. O que não é de Jesus Cristo não é uma sã doutrina. É por isso que nós dizemos que a nossa responsabilidade é com a verdade de Cristo Jesus, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele nos instruiu. Então, queridos, você não sabe onde está a verdade? Corre para a palavra está a verdade. Na palavra está a verdade, ela é a verdade. Vai conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, você está conhecendo a verdade. Então, ele nunca vai dizer outra coisa além do que já está escrito. Ele nunca vai fazer diferente do que ele já escreveu, dizendo o que vai fazer. Então, é muito bom você colocar a sua esperança e a sua expectativa e construir a sua vida em algo imutável, em algo que resiste ao tempo, às eras, ao tempo. As pessoas dizem que é atrasado, mas isso é que está. Eles são princípios tão poderosos, há uma verdade tão absoluta, que passa o tempo, passam as gerações e ela permanece a mesma. Isso é muito bom, você acreditar em algo que é eterno, porque hoje nós vivemos uma crise, né, de verdade. Ninguém sabe onde é que está a verdade. Eu sei. A verdade está escrita na palavra de Deus. Está escrita na Bíblia. A verdade é Jesus. Ninguém pode mudar o fato de que Jesus veio, morreu e ressuscitou e está vivo e pronto para dar a vida a qualquer um, a vida eterna a qualquer um que acreditar nele. Então, nós não temos problema de verdade, da verdade. Nós sabemos onde está a verdade, nós estamos firmados na verdade, nós então decidimos colocar nossa vida na verdade. Olha aqui, o pastor Adriano disse: a responsabilidade é guardar a verdadeira doutrina. Exatamente. É guardar os ensinos de Jesus. O fracasso dessa dispensação, ele está explicando, será o quê? Serão as doutrinas falsas, as doutrinas impuras. Não é nem que seja mentira, mas é uma verdade ali misturada com mentira, uma mentirazinha no meio da verdade, e isso traz impureza. Por exemplo, o povo lá na igreja de Tessalônica estava dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Aquilo era o quê? Uma impureza, uma mentira. Jesus, o dia do Senhor vai chegar? Vai. Mas já tinha chegado? Não, porque até hoje a igreja ainda está aqui na terra. E veja, quanto tempo foi que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses? Era mais ou menos 50 e pouco. Era uma das primeiras cartas. Essa é uma das primeiras cartas de Paulo. Então, eles estavam ensinando uma mentira no meio de uma verdade. Jesus Cristo vai voltar? O dia do Senhor virá? Virá, porque ele disse que viria. Mas já chegou? Não. Então não adianta ficar botando uma mentirinha no meio de verdade. Então sabe qual é a responsabilidade da igreja hoje? Nessa dispensação, a dispensação da graça, a sã doutrina, a pureza da doutrina de Cristo. Você só pode ficar com o que está escrito, né, com o entendimento certo, as doutrinas dos batismos, a fé em Deus, o arrependimento de obras mortas, aquilo que está lá em Hebreus 6. Né? Então, aquilo ali é o que Cristo, é a doutrina de Cristo. E prosseguir avançando nisso, no entendimento disso e na vivência disso, na prática dessas coisas. Então, o fracasso dessa dispensação é justamente as doutrinas impuras. Então, por isso que nós tomamos cuidado e só buscamos fazer ou crer ou ensinar aquilo que está escrito aqui. E ainda com a interpretação, com o entendimento cuidadoso, sabe? Para que nós não venhamos a ensinar algo que não está escrito. Quando nós falamos dessa palavra apostasia, você pode pesquisar, você pode pedir ao Espírito Santo revelação. Porque essa palavra apostasia, ela tem outros significados.
Mas pelo contexto do evangelho e de tudo nas escrituras, a gente sempre pende para esse lado, mas você pode pesquisar, você pode estudar. Olha, o juízo serão as doutrinas falsas. Olha só, acreditarão na falsidade desse homem, do iníquo, do perverso que vai se manifestar, porque é como um juízo. Tá vendo o que é que tá escrito aqui, ó, no 12? Vamos aqui, ó. Cadê? Aqui diz no 11, se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui ele diz 11 e 12. Portanto, Deus fará que sejam enganados. Veja, Deus não vai precisar fazer nada. Porque aqui diz Deus fará, mas eles serão enganados porque eles decidiram não acreditar na verdade. Se não acreditam na verdade, resta o quê? As mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Então, eles serão lançados. Lembra de Romanos, capítulo 1, que diz que os homens decidiram abandonar a crença em Deus e decidiram amar as outras criaturas. Aí o homem começou a amar os homens e as mulheres as mulheres. E por quê? Deus os entregou às suas paixões infames como juízo. Deus disse, não, deixa eles fazerem o que quiserem aí, já que eles querem fazer assim, decidiram não acreditar naquilo que eu enviei, eu os entrego a pensarem como eles quiserem, viverem como eles quiserem, eles vão receber o julgamento no próprio corpo. E então, Deus os entregou, quando Deus o deixa a eles, eles já estão sofrendo juízo, queridos, é juízo. Juízo mesmo, olha aqui, ó. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Mas nós, irmãos, somos chamados a ficar firmes na verdade. Porque o juízo serão as doutrinas falsas. Doutrinas falsas, ensinos errados, pessoas que não querem se submeter à verdade de Jesus, pessoas que acham que é demais, que é atrasado, que é retrógrado. Acreditar numa coisa que está escrita, que foi escrita há milhares de anos. Como assim? Eu vejo como algo eterno, algo que é firme, que não muda. E isso é maravilhoso. Eu prefiro acreditar naquilo que é eterno do que algo que é passageiro. Alguém que inventou uma moda hoje e amanhã outra coisa? Não, tô fora. Eu quero acreditar naquilo que é eterno. Ele disse, mais a vocês, quanto a vocês que creem, vocês que foram salvos, vocês que foram alcançados pelo Senhor Jesus, vocês que foram, acreditaram na proposta da vida eterna, vocês que receberam o convite para participar da glória de Deus, vocês devem permanecer firmes. Ele nos chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas e agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso foco é esse, nosso alvo é participar da glória do Senhor Jesus, né? Quando Ele vier nos buscar, nós estamos aguardando a vinda dEle, né? Nós estamos aguardando o nosso encontro com Ele, né? Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares e depois que passar os 7 anos da tribulação aqui na terra, nós voltaremos com ele e ele virá para estabelecer o seu reino milenar. Amém? Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se àquilo que nós já ensinamos para vocês, aquilo que já transmitimos pessoalmente, seja por carta ou seja pessoalmente. Então, Paulo já tinha instruído esse povo. Paulo já tinha falado, ensinado a verdade para eles e agora chegou essa confusão, essa heresia, essa carta trazendo confusão no meio dessa igreja e ele escreve para dizer, permaneça firme no que você aprendeu através de mim, pessoalmente ou por carta. Amém? Que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o Pai, que nos amou e pela graça nos deu o seu eterno conforto, anime vocês e fortaleça vocês em tudo de bom que vocês possam fazer e falar. Então, vamos tomar o cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ensina. Vamos ensinar somente a verdade. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus e eu peço a vocês que ensinem, que leiam isso nas escrituras. Não fiquem ouvindo só porque eu estou dizendo, não.
Você pode ler na sua Bíblia, você pode abrir lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e ver se é isso mesmo que eu estou falando. Porque você não deve acreditar em alguém que está pregando, só porque alguém está pregando. Você tem que conferir na sua Bíblia se de fato é assim. A Bíblia chama isso de nobreza. É nobre você conferir. Deixa eu olhar, essa mulher está falando isso, isso, isso. Será que é assim mesmo? Você deve ir para a sua Bíblia, você deve perguntar ao Espírito Santo que habita em você. Você deve dizer, Espírito Santo, isso que ela está falando é verdade? Testifica dentro de mim, testifica no meu espírito, ou isso arranha, como se fosse, ai meu Deus, que horrível, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, você deve ir lá e conferir se de fato é assim. Não acredite em qualquer pessoa que fica pregando bonito. Você deve conferir na sua Bíblia. Porque se você sabe ler e você tem o Espírito Santo e você tem a carta na sua mão, você deve conferir e viver daquilo que você está lendo e conferindo. Não fique só acreditando no que está ouvindo, não. Esse povo que vai ser condenado, sabe por que eles vão ser arrastados pela mentira, pelo perverso, pelo Satanás? Eles vão ser arrastados pelas mentiras porque eles decidiram não olhar a verdade. Olhe a verdade, confira se é isso mesmo. Certifique-se de você estar acreditando é verdade, se aquilo que você está ouvindo é verdade. Se não é verdade, irmãos, chuta que é laço. Abandona porque é mentira. E quem ama a mentira é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Jesus disse, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. É ele que nunca se firmou na verdade. Sempre agiu na mentira. Então, gente, fique com essa palavra que é a verdade, né? Confira na sua Bíblia. Não acredite porque eu estou falando, mas olhe o que está escrito e veja se é isso mesmo. E se for verdade, agarre-a, firme-se nela, porque quem se responsabiliza por ela é o próprio dono dessa palavra, que é o próprio Deus. Deus não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele falou, é verdade. Se ele falou, ele vai cumprir. Nunca deixou de cumprir uma palavra dele. Pode olhar em toda a história da Bíblia, em toda a história da humanidade. E tudo que está escrito, Deus nunca deixou de cumprir aquilo que ele falou. Porque ele não é homem. Então a palavra dele é eterna e é digna de aceitação. Amém? Como igreja, devemos estar muito bem informados a respeito desse assunto. Isso mesmo. O assunto qual? Da volta do Senhor Jesus, de como serão as coisas no fim. Para quê? Para que a gente não viver como o povo que não tem esperança. Vocês já ouviram falar que qualquer notícia, diz que aconteceu um sinal no céu, o povo, ai meu Deus do céu, o mundo vai se acabar. Gente, primeiro vai acontecer o arrebatamento e depois é que vai se manifestar o anticristo. Se você tem medo de que o mundo vai se acabar, corre para Jesus. Corre para Jesus, aceita Jesus, porque antes da destruição chegar aqui na terra, Jesus vai tirar os que creem. Jesus vai levar aqueles que acreditaram nele, aqueles que decidiram entregar a vida para ele. Entrega a vida para Jesus e você vai descansar, porque você vai saber que antes da destruição chegar, crente, queridos, com medo de chip, de não sei o que, não existe isso, gente. Se houver essa perseguição, é para os que ficarem e não para aqueles que vão estar aqui. Tudo pode ser que a igreja passe por isso, é normal, sempre existiu e existem irmãos nossos em outras partes do mundo, em outros países, que estão sofrendo terrível perseguição. E perseguição por causa de Jesus é bíblico. É uma bênção, né? Perseguição por causa de Jesus é bênção, mas não por causa do anticristo. Então fica firme, fica ligado naquilo que o Senhor está falando, estuda com a gente. Vamos ficar firme até o fim, para que nós venhamos a compreender o todo. Amém? Cuidem para que ninguém vos engane. Exatamente, a pastora Adriana está colocando. Cuidem, como diz Paulo aqui, ó. Cuidem para que ninguém vos engane. Como é que ninguém vai me enganar?
porque eu sei da verdade. Sabe, eu gosto de dizer para as pessoas que nós não precisamos conhecer todas as cédulas de dinheiro falsa. Todas as falsas, eu só preciso conhecer a verdadeira. Porque na hora que chegar uma cédula falsa, eu sei, é falsa porque está diferente da verdadeira. Então, se você conhece a verdade, se você está na verdade, se você tem Jesus, quando chegar uma mentira, você vai saber dizer, é mentira, porque Jesus não faz isso, Jesus não fala assim, Jesus não é assim, então isso aqui é mentira. Então, cuide para que ninguém vos engane. Amém, irmãos? Estude a palavra, estude a verdade, fique firme na verdade que você vai estar vacinado contra as mentiras. Amém? Beijo no coração de vocês, eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. E pratique esta palavra. Não fique só no saber, porque o saber não muda a nossa vida, só o que a gente... Amém? Então tenha um abençoado dia, tenha um dia lindo na presença de Deus, ensinando as verdades que você sabe para outras pessoas, para que elas tenham esperança. Esperança. Jesus disse que é para viver como alguém que é cheio de esperança. E não desesperado por qualquer motivo. Não, não, não. Firmes na verdade. Amém? Beijo no coração de vocês. Vejo vocês amanhã, no nome de Jesus, para darmos continuidade em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. E você já pode ler com antecedência. Amanhã a gente já vai só comentar, vai só meditar. Quero vocês participando. Obrigada, irmão Alberto, e obrigada, Vitória. Obrigada ao pastor Adriano, Patrick, Dorinha que passou por aqui, não foi? Quem mais que tá aí? Então, um abraço, vejo vocês logo mais à noite, os daqui lá na igreja. Hoje tem estudo, nós vamos falar sobre a prosperidade, né, e propósito, o propósito da prosperidade e a prosperidade para o propósito, enfim. Hoje nós temos estudo lá, eu vou estar fazendo esse estudo juntamente com vocês lá. E eu quero convidar os daqui, né, para não deixar de comparecer, tá bom? Vejo vocês amanhã também aqui no nosso devocional. Que o Senhor possa nos acrescentar. Vamos orar, Pai? Muito obrigada por essas instruções maravilhosas. Eu te agradeço pela tua bondade que irriga a nossa vida de alegria e de vida. Irriga a nossa casa, o nosso dia, nosso corpo, a nossa mente de segurança, Pai. De verdade, porque onde quer que nós estejamos, o Senhor está conosco. Eu te agradeço e te louvo por essas revelações, por esse entendimento maravilhoso, que nós venhamos a ser ricamente abençoados nessa manhã, nesse dia, por causa do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos ajudando a praticar. No nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã, gente. Obrigada. Amo vocês. Amo vocês. Que o Senhor acrescente paz e alegria na nossa vida. Amém? Tchau. Amém, amém. Obrigado, Senhor.